Moçada amada, igreja com a santa paz do Senhor. Amém. Vamos ler aqui o versículo, Isaías. Isaías 10, 27. E acontecerá que naquele dia, que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Podeis sentar em nome de Jesus. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Vocês prestem bem atenção, irmãos, que toda pessoa que ela desobedece ao Senhor, e ela não quer andar nos caminhos do Senhor, ela passa a se esquecer de tudo aquilo que Deus já fez na vida dela. E ela se torna ingrata e desobediente. E a sua desobediência e a sua ingratidão, ela vai trazer consequências na sua vida. Tem que ficar atento e ficar nos caminhos do Senhor. E Deus não tem prazer na alma que recua, irmãos. E quando o povo está numa decadência, irmãos, Deus ele é tão misericordioso, ele é tão bom, que ele levanta um profeta, uma profetisa para falar com você. Ele não deixa ninguém ser condenado sem ele avisar. E quando você ouvir a voz de Deus, não endureçais os vossos coração, irmãos. E não foi diferente com esse povo aqui, irmãos. Deus levantou o profeta Isaías, filho de Amós, irmãos. Um profeta messiânico que mais profetiza a vinda do Senhor, o nascimento dele, de Jesus. E era um homem, irmão, culto. Entre os profetas era o mais culto que tinha. Casado até com uma profetisa, irmãos. E Deus levanta o profeta Isaías, irmãos, para poder orientar aquele povo lá. E ele foi... Durante o reinado dele, passaram 4 reis lá, irmãos. O Osias, o Jotão, o Acás e o Ezequias, irmãos. E Isaías, irmãos, quando estava numa situação terrível, foi num período, irmãos, que um exército forte e poderoso na época da Assíria estava em ascensão. Foi quando Deus levantou o profeta Isaías. Israel, irmão, estava num colapso. Judá estava caindo numa decadência terrível na vida espiritual e moral, irmãos. Aí, irmãos, Deus não suporta, irmãos. Alguma coisa vai acontecer. E eles foram punidos, irmãos, por essa situação. E Deus usou o próprio inimigo, irmãos, a própria Assíria, para abater eles, irmãos, devido à desobediência, irmãos. Mesmo que Deus te escolheu, você como escolheu aquele povo, irmãos. Eles tinham tudo na mão deles, ó. Mas a dureza daquele coração, irmãos, Deus permitia que eles passavam situações difíceis, ó. Mas o mesmo Deus, irmãos, que Ele permite você passar essa prova, é o mesmo Deus que tira você dela, irmãos. Porque Ele é Deus, ó. E foi necessário uma correção. Mas, no mesmo tempo, irmãos, que Judá e Israel estavam nessa situação, Deus agora promete tirar eles da situação. E usa o profeta Isaías. E agora vai punir a Síria, irmãos. Por causa da soberba deles, Deus ia visitar eles também. Ó. E aí, irmãos, quando você está fora do caminho do Senhor, caminho da palavra, é um peso nas suas costas, irmãos. É um peso terrível. E não foi de maneira diferente para aquele povo. Começaram a sofrer. Aí, irmãos, Deus levanta o profeta Isaías, irmãos, para aquele povo. E mesmo assim, irmãos, teve reis rebeldes naquela época. Acas bateu de frente, irmãos. Porque quando Isaías falou para ele, olha aqui, ó, você não vai se aliar a esse povo aí, ó, ao rei da Síria, não vai se... O que acontece, irmãos? Ele rebateu. Ele não aceitou os conselhos que Isaías dava. Porque Isaías aconselhava aos reis na política externa, como que eles tinham que conduzir.
E ele não aceitou. Ele preferiu tomar decisões por conta própria dele, por sabedoria humana. E onde entra a sabedoria humana, entra o fracasso, irmãos. E fracassou. Mas aí Deus ainda manda aquele povo. Deus tira eles daquela situação. E agora eu vou abater o inimigo deles. Ó. E às vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. O Abacuque mesmo, ele questionou a Deus. Quando ele falou, Senhor, esse povo aí está nessa situação e não acontece nada e tal. Aí Deus deu a resposta para Abacuque, falou, então vou abater eles, mas vou usar o inimigo. Aí Abacuque não entendeu nada, ele falou, Senhor, mas você vai usar um povo pior do que eles ainda? Foi assim que Deus fez também. Nesse período de Isaías, usou a Síria, usou um exército poderoso para bater eles, irmãos. Mas aí, o mesmo Deus, irmãos, vai e dá uma oportunidade, porque teve os remanescentes. Ó. E esses remanescentes são aqueles que temem ao Senhor. E quando nós vamos trazer para os dias de hoje, irmãos, está tudo complicado a situação nessa terra, mas ainda há um povo que teme a Deus, ó. E esses é que vão ser os remanescentes. Esses é o que vão morar com o céu, irmãos. E aí esses remanescentes, esses tementes a Deus, irmãos, que sempre foram a minoria. Sempre é a minoria, irmãos. A maioria é contra. A maioria pediu para crucificar Jesus. É a maioria, mas a minoria, irmãos, são os que ficam com o Senhor. Por isso que o Senhor fala assim, ó, que a porta, o caminho é estreito. A porta, ela é estreita, ó. No entanto, são poucos que vão passar por ela. Ele não fala que é uma... São poucos que vão passar. E aí, irmãos, Deus vai tratar com o povo de Israel. E tem aqueles remanescentes. Deus, Ele ama, irmãos, aquelas pessoas que são fiel a Ele. Porque o próprio Isaías, irmãos, ele fala lá o Isaías. O livro, o profeta de Isaías, irmãos, ele é uma mini Bíblia. Ele fala lá do começo, ele fala do meio e fala do fim, ó. E Isaías lá no 43 fala assim, olha, que você passar pelo fogo, ó, você não temer, irmãos, porque você vai passar pelo rio, a água não vai te submergir, você vai passar pelas águas, você não vai morrer afogado, você vai passar pelo fogo, e chama algum arderá em ti, irmãos. E o problema é que você está passando, irmãos, Deus está passando com você, ó. Ele quer que você acredite nele, ó. Que ele está passando com você. Há uma diferença do justo, do que serve a Deus e do que serve a Deus. Ó. O que não serve a Deus, ele entra em desespero, irmãos. Mas quem serve a Deus, irmãos, ele passa, irmãos. A própria palavra de Deus fala, aqueles que esperam no Senhor, ó, novas forças obterão, ó, correrão para as alturas sem se cansar, ó, sem fadigar, irmãos. Mas quando o camarada ele não crê em Deus, ele sempre está cansado, aquele fardo pesado. E aí Deus tira aquele povo, irmãos, que acredita nele, ó, que tem esperança. E o profeta Isaías fala, irmãos, fala de Jesus. Ó. Uma das provas que os reis queriam lá, irmãos, que prova que é? Que de uma virgem nasceria um menino, ó, e seu nome seria Emanuel, ó. Tudo isso no livro de Isaías fala e orienta a nós, irmãos. E mesmo assim tem pessoas que querem bater de frente, não querem acreditar. Mas Isaías fala, irmãos, que até que teve uma festividade aí que teve até um título lá, ó, lá no livro de Isaías mesmo, 64:4, se eu não me engano, quando fala que desde a antiguidade, já fala lá, irmãos. Nunca se percebeu, ó, nenhum ouvido ouviu, e nem os olhos viu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam, irmão. O negócio é diferente para quem espera nele, irmão. E aqueles remanescentes, irmãos, eles esperavam em Deus. Teve aqueles que não rebelde, mas teve aqueles que esperavam neles. É o nosso caso nos dias de hoje. Parece que tudo está ruim, parece que tudo está errado. Entra governante, sai governante, não dá certo, vai piorando e vai piorar mais. Porque o próprio profeta Isaías fala que a terra, irmãos, ela está cambaleando. Ó. Ela está cambaleando como ébrio, ela vai cair e não vai levantar mais, irmãos. E antes dela cair, irmãos, Deus tira o povo da terra. Há o arrebatamento, ó. Eu acredito no arrebatamento. Ainda que muitos já não falam mais, já desistiram até de pregar o arrebatamento. Mas eu continuo esperando no Senhor. Ó.
A minha esperança é o Senhor. Ainda que venha a dificuldade, venha a aflição. E aí, irmãos, eu começo a entender. Por que aqueles homens, irmãos, você vai ver lá, Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, Davi, próprio profeta Isaías, profeta Ezequiel, Amós, João, Paulo, todos eles, irmãos, passaram por aflição. Perdão, irmãos. E passaram por aflição. E aí eu me lembro, irmãos, quando Davi, irmãos, ele estava passando por um processo terrível, irmãos. Mas eles sabiam em quem eles confiavam. Foi que Isaías tentava falar para aquele povo e falar para aqueles reis, gente, confia em Deus, não vai se aliar aos inimigos, e confia no Senhor. E aí eu vejo aqueles homens confiando. Eu vejo quando Davi, irmãos, um versículo que eu gosto muito de Salmo 54, quando Davi, ele faz uma queixa a Deus, e ele entrega, ele reclama dos seus inimigos, irmãos, e ele entrega o seu jugo na mão do Senhor, na mão de Deus. O título é lá no 54. Então Davi, ele fala assim: Senhor, ouve a minha oração, o meu rugido. Os meus inimigos lançam iniquidade sobre mim. O meu coração está dolorido dentro de mim. O terror da morte sobre mim veio. Temor e temor caíram sobre mim. Ai, se eu pudesse, irmãos, me dera eu ter asas de pombo, aí eu voaria para o deserto, e eu fugiria dessa tempestade, e passaria uma noite lá, porque os meus inimigos, irmãos, a língua deles são como espada, irmãos. E não eram inimigos meus que eu conhecia, eram pessoas que andavam junto comigo, ia em multidão para a igreja, eram pessoas que estavam próximas dele. Mas ele falou assim: olha, mas eu vou orar pelo meio-dia, pela tarde e pela manhã, e o Senhor me ouvirá. E ele nunca permitirá que o justo venha a ser abalado. Irmãos, é a confiança que os homens tinham, irmãos, e você tem que ter hoje, irmãos. Você está passando por dificuldade, você está passando por aflição, fica com ele, irmãos. Fica com ele, é melhor passar com ele, irmãos. É melhor passar com ele. Um dia, irmãos, Deus chama Jeremias, fala para Jeremias, Jeremias vai, você chamou Jeremias falou: Senhor, mas a situação minha é essa. Ele falou: não, eu te chamei, irmãos, antes que você saísse do ventre, eu já te conhecia. O Senhor, antes dele te chamar, antes de você nascer, antes de você formado, ele já te conhecia. Antes de você sair do ventre, ele te santificou. E não se preocupa, você vai dizer o que eu colocar nas tuas bocas. Mas chegou um certo momento na nossa vida, irmãos, que mesmo Deus te chamou você, mas você sente cansaço, irmãos. Você é de carne e osso. Tem momentos na nossa vida que as aflições, elas não afligem nós temos medo, nós sentimos cansaço. Eu já senti cansaço, irmão. Falar: Senhor, eu estou cansado. E é nessa hora, irmãos, que o jugo dele, uma certa vez Jesus falou assim: olha, o jugo de Deus, graças eu te dou, ó Pai, graças eu te dou, que tu não revelaste para os sábios e entendidos, e sim aos pequeninos, Deus revelou para você o segredo. O meu jugo, vinde a mim, todos aqueles que estáis cansados e oprimidos. Lá no livro de Mateus fala, se eu não me engano, Mateus 11, ou Mateus 11 e 29, fala: o meu jugo, o meu fardo é leve. Então Jesus fala: vinde a mim os que estão cansados. Então, irmãos, nós temos que chegar a ele. O fardo dele é diferente, o jugo dele é diferente. E aí, irmãos, Jeremias vai e começa a sentir um cansaço. Porque quando você começa a pregar, há os falsos profetas que começam a pregar num sentido ao contrário da situação. E isso causa um desgaste para quem quer pregar a verdade, quem quer pregar o evangelho da salvação. Começa a se debater, aí você vai pregar para o camarada, e ele quer se debater com você, porque lá é assim, lá é assado. E Jeremias estava passando por esse processo. Deus levantou Jeremias para falar com o povo. E havia os falsos profetas. Chegou uma hora, irmãos, que Jeremias sentiu um cansaço. Ele falou assim: se eu pudesse consolar o meu coração, ele desfalece dentro de mim. Jeremias já não aguentava mais.
Me dera a minha cabeça se transformasse em água, e meus olhos em lágrimas. Eu choraria dia e noite, ó, e deixaria esse povo. E se tivesse uma estalagem lá no deserto, para lá eu fugiria. Mas aí, irmãos, talvez Jeremias lembra do que Deus falou para ele lá no início. Lá no capítulo 27 de Jeremias, ele fala assim, olha, bem-aventurado é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A nossa esperança é o Senhor, irmãos. A nossa esperança é o Senhor, irmãos. Ainda que esteja tudo ruim, irmãos. E tem problemas que parecem, irmãos, que não fogem da nossa vida. Vocês já repararam, irmão, que tem problema que você luta, parece que não sai, vai. Aí, irmãos, faz igual o salmista falou. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E o salmista fala assim, o Senhor é meu pastor. E quando o problema não sai da sua vida, irmãos, parece que não sai. Sabe, quando Davi orava, estava demorando, ele falou, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, e guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. Prepara, Senhor, perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Quando o problema não sai, pede para Deus preparar na mesa do problema mesmo. Faz igual o salmista falou, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Já que não quer sair, prepara. E aí, irmãos, o homem, a fé que os homens têm, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal alguma, porque tu está comigo, a tua vara e teu cajado me consola. Olha só, irmãos, esse é o Deus que você serve, irmãos. Mas tem gente que quer recuar. Agora eu fui ali na farmácia, o rapaz, você está indo para a igreja, você está elegante, mais ou menos. Eu também vou, mas você não vai mais, não. Mas na hora certa eu volto. Falou, não espera não. Não espera não. Amanhã pode ser muito tarde, assim diz o hino. Amanhã pode ser muito tarde. Esse dia eu estava conversando lá no final, lá e falando de Jesus. Irmãos, como é bom falar de Jesus, como é bom. E aí o rapaz começou a falar uns versículos também. Ele falou, não, eu era pastor e fiz teologia e tal. Eu falei, como é que é? Você era? Quem conhece Jesus não volta mais para trás, irmãos. Moço, volta. O seu título para mim, se é pastor, se é diácono, se é membro, se é... Isso para mim não interessa. Volta para Jesus, Volta rápido para Ele, porque pode ser que amanhã seja muito tarde e não dá mais tempo, As aflições da vida, irmãos, vai sempre ter. E o próprio Jesus falou que nesse mundo você vai ter aflição. É por isso que Jesus falou, o meu jugo, o meu fardo é leve, é suave. Aí Jesus falando aqui, o jugo de Jesus, sabe o que ele quis dizer, irmãos? Que na tua aflição, na tua situação difícil, ele vai estar com você, E nós passamos por um processo, irmãos. E quando nós passamos por um processo, tem hora que bate o desespero. E eu entendo porque Davi, irmãos, naquele Salmo 55, ele fala tudo aquilo ali, 54, aquela aflição que ele estava sentindo, de perseguição, de tudo, aquele vento, ele fala, esse vento e essa tempestade. E eu passei por essa situação já, irmãos. Já passei por algumas situações que eu falava, Senhor... Em 1987, irmãos, tiraram a vida de um irmão meu de 22 anos. E ele tinha um casalzinho de filho assim, pequenininho, a Carla e o André. E foi muito difícil, irmãos. Foi muito difícil porque minha mãe, ela estava grávida, mas já estava com 45 anos. E ela estava esperando o Daniel. E a Isabel esperando o Anderson. A minha mãe com 6 meses, a Isabel com 7 meses, irmãos. E aí vem aquela notícia, mataram o seu irmão. Eu falei, meu Deus, e agora? E meu pai não é crente, aquele desespero. Os meus tios, sabe, saiu todo mundo do chão. Aí a minha mãe grávida, não sabia. Eu falei, e agora? Não vai poder falar para ela com 6 meses, aí grávida de 6 meses. A Isabel começou a chorar, entrar em desespero. Eu falava, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. E uns primos meus rebeldes, esse meu irmão que ele é missionário, agora ele é valente, sabe? Partiu pro Revide, vai para lá e vem para cá, aquelas coisas, uns primos meus,
falei, Senhor, me ajuda, Senhor, e só eu ali, né, para segurar a onda, irmãos. E eu tinha que segurar a onda. Foi, irmãos, que coisa terrível. E aí, quando vira o ano, irmãos, o Anderson nasce em janeiro e o Daniel nasce em março. Aí, irmãos, nesse período aí, eu tive que me afastar lá da empresa, que eu trabalhava aí na Rua Zilda. E aí, fui para a cadeia, irmãos. Um dia que eu me arrumei tudo, tinha um parente da Isabel, ia se casar, e eu falei, olha, eu não vou dar um presente para vocês, eu vou construir uma casinha aí no quintal, e vocês vão ficar lá, e eu vou dar de presente como aniversário de casamento. Aí vocês ficam lá até vocês arrumar alguma coisa para vocês morar. Aí fui no depósito ali na Saltanave comprar, e uma menina me viu lá e me acusou. Falou, não, é esse aí que roubou lá a minha casa, sei lá. Aí quando eu estou em casa, a civil chega lá e me leva, irmãos. E eu já tudo arrumado, eu era assim, estava convertido, estava indo para a igreja, que 5 anos de convertido. Nessa época eu estava no Brasil para Cristo. Aí os caras falaram, você vem acompanhar nós, pode ir? Falei, posso. Eu falei, Senhor, que meu filho de 3 meses, irmão. Aí me trouxeram para cá. Eu falei, Senhor, eu tenho que ir para a igreja, acontecendo tudo isso. Já aconteceu com meu irmão. Aí vem, irmãos. Se você falar assim, Senhor, se eu pudesse fugir dessa tempestade, eu fugiria. Mas a minha esperança, ela está no Senhor, irmãos. Aí Paulo fala assim, olha, eles podem me prender, mas eles não vão me prender. A palavra de Deus, ela não pode prender. Irmãos, me prenderam eu, mas quando chegou dentro da cadeia, eu tive a oportunidade de falar quem é Jesus. Falei, ô camarada, o que você faz aqui? Eu falei, olha, meu, não sei, eu ia para a igreja agora, mas e você, o que você faz aqui? Já tive 20 assaltos de carro, de roubo de carro. Falei, e aí, velho? Você não pensa na sua família, mas existe um Jesus. E eu vou te convidar você. Quando você sair daqui, você vai para a igreja. O endereço é esse. Irmãos, me prenderam, mas a palavra de Deus não vai ser presa. E Paulo falou isso, eu acredito, irmãos. Irmãos, e eu me lembro que eu, ali no meio da... Aí eu tive que ir para o DEI, que depois fui para lá e tal. E entraram um camarada lá na minha casa lá e ameaçaram a minha esposa. Falaram, ó, fala para ele falar que foi ele que fez aquele assalto lá, senão ele vai morrer. Ô, irmãos, e a minha mulher com 3 meses, aí, quando ela veio aí na delegacia, que ela falou isso para mim, irmãos, eu falei, Senhor, me dá força, me dá graça para mim não fazer nada de errado. E Deus me deu. Sujeitar é a Deus. Resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Irmãos, eu sujeitei a Deus na minha vida. E quando eu fui para o DEI, que eles tinham que comparecer, irmãos, eles tiveram que fugir. Ainda tinha uns amigos meus que falaram, ó, nós temos, na época, nós temos o Opala aí, uma moto, só fala onde é e você fica de longe. Eu falei, misericórdia. Irmão, o inimigo não se aquieta, irmãos. Ele vai sempre estar tentando fazer com que você caia. Eu falei, não, eu sirvo um Deus, ó, e a Ele é justo. Ó. E ainda mesmo que você venha pagar com a vida, irmãos. Aí Paulo fala para Timóteo, irmãos, eu sei que chegou, já está chegando num momento de eu ser abatido e entregue a sacrifício. Ó. Aí Paulo chama Timóteo. Ele fala, ó, combati um bom combate. Acabou a carreira, mas eu guardei a minha fé. Ainda que você tenha que pagar com a vida, vale a pena você ser fiel a Deus. E a partir de agora eu sei que o justo juiz, ele reservou para mim a coroa na vida. Não somente para mim. Ó. Paulo fala assim, mas não somente para mim. Irmão, essa é a convicção da salvação. Ó. Não somente para mim, mas todos aqueles que aguardam a sua vinda do Senhor. Ó. A sua coroa está preparada, irmãos. Você já tem o passaporte, ó. Agora cabe a você, ó, você cuidar dele, você não perder ele, ó. Guarda o que você tem, para que ninguém roube a tua coroa. E quando você passar por toda essa aflição, todos esses problemas que têm assolado a vida de cada um de vocês, lá no livro de Apocalipse fala, ó,
aquele que vencer. Aquele que vencer vai ser vestido de vestes brancas, irmãos. Aquele que vencer vai ser colocado de coluna no templo, jamais vai ser lançado fora. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aquele que vencer, irmãos, vai comer do maná escondido, aleluia. Aquele que vencer, irmão, vai receber uma pedrinha com seu nome. E somente quem receber vai saber qual o nome, irmãos. Seu nome vai ser outro. Ó. João viu a cidade santa, irmãos. Não era o sonho, era a realidade, irmãos. E João viu. E o próprio Deus fala, João, eu sou o primeiro e sou o último, irmãos. Para ele foi dado todo o poder, ó, irmãos. Está tudo preparado, irmãos. E Abraão fala, ó, a vontade de Abraão ó, era não essa pátria terrena, é aquela celestial. Feita pela própria mão de Deus, irmãos. Irmãos, não abre mão disso na tua vida, irmãos. As coisas da terra não podem ofuscar você, irmãos. Ainda nem a doença, nem a enfermidade, nem a... Tudo posso naquele que me fortalece. Tem pessoas que levam para um outro lado, irmãos. Mas tudo posso o quê? Quando eu passei dificuldade, o Senhor me permitiu, ajudou eu passar. Quando eu tive abundância na minha vida, Paulo falando, o Senhor me ajudou, irmãos. Com dificuldade, sem dificuldade, com dinheiro, sem dinheiro. Irmãos, o Senhor, você pode naquele que te fortalece. E tudo que você estiver passando, irmãos, confia nele, entrega o teu caminho a ele, e ele tudo fará. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.